e dizer então a todos que hoje, essa manhã, na sua vida, é um ponto de virada. Não, eu estou falando isso não como uma frase de efeito, como técnica de oratória, eu estou falando verdade. Hoje é um ponto de virada na sua vida. Através da palavra de Deus eu vou desmascarar Satanás na forma como ele tem agido, feito e realizado nas vidas de muitas pessoas. E eu vou mostrar para você os blefes dele. E você vai sair daqui marchando em vitória. Entregarei a você nessa manhã orientações, direcionamentos, princípios que são eternos. E só vai depender da tua escolha, da tua decisão. E pela terceira vez eu vou dizer: hoje, essa manhã, é o ponto de virada. Na sua história, na sua família, em nome de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo, eu me coloco e me submeto totalmente ao teu governo, à tua direção. Ajuda-me a concatenar as ideias que o Senhor já trouxe ao meu espírito para compartilhar com os meus irmãos, com os meus filhos espirituais nesta manhã. Oro para que o Senhor traga iluminação, revelação, capacidade para assimilar, entender e força, fé para aplicar e obedecer aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã. Eu oro para que seja assim, Pai. No nome forte e poderoso de Jesus, eu oro com fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. O tema dessa manhã é blefe. A arma do diabo para roubar a sua fé. Diga blefe. Quero começar com o texto de Isaías e vamos navegar pela palavra de Deus. E eu preciso que você fique bem atento, conectado, porque o que tenho para compartilhar não são frases soltas. Você já conhece o meu estilo de pregação e existem várias formas de pregação, mas aqui eu mais uso, aqui eu encontro, aqui entendo que tem uma eficácia melhor, é aquela que você muitas vezes começa a dar conclusão. Deixa eu explicar. É quando temos já um objetivo final e construímos uma linha de pensamento para você entender aquilo que está sendo dito. Então, tem mensagens que são tópicas e cada tópico é uma mensagem separada, vamos dizer assim, e acaba acontecendo uma junção de várias pequenas mensagens num tempo de 30, 40 minutos. Mas em especial a de hoje, se você não entende o início, se você se perder, aí você não vai conseguir captar aquilo que é a síntese, o objetivo da mensagem. Então, se você trouxe a Bíblia, espero que tenha trazido, ou no celular, ou o livro, acompanhe, pegue uma caneta, grife, pegue o bloquinho de notas do celular, guarde. É uma mensagem que você vai precisar estudar e ouvir várias vezes. E eu vou provar isso para você. Eu preciso. Você não tem ideia como que Deus falou comigo hoje, já nessa mensagem. Tá bom? Quero começar com Isaías, capítulo 36, versos 13 até o verso 18, que diz assim: E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: Ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los, nem deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria:
venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? E justamente esse discurso de um comandante para a nação de Israel que estava sitiada, para você entender o porquê, vamos caminhar pelo contexto, não sem antes falar sobre o tema. Blefe. Blefe. Eu acredito que a maioria aqui, ou quase todos, sabe o que é um blefe. É uma mentira. É uma estratégia utilizada para ludibriar. Então, quando vamos buscar o significado dessa palavra no vocabulário, no dicionário, melhor dizendo, fingimento, dissimulação, ardil, algumas variantes do ardil, ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade, ardileza, ação que visa iludir, lograr, armação, cilada, alguns sinônimos variantes: arapuca, armadilha, artimanha, astúcia, blefe, cambalacho, cilada, conluio, dolo, abromação, engano, engodo, falcatrua, farsa, fraude, golpe, intriga, lábia, manha, manobra, maquinação, mentira, mutreta, patifaria, raposice, ratoeira, sagacidade, trama, tramóia, trapaça, treta, truque. É quase impossível ouvir estes sinônimos e não sermos levados a Brasília. É incrível. Mas, enfim, deixa para lá. Então, de repente, onde nós estamos, a cultura em que vivemos, sabe qual é a parte triste de tudo isso? É que parece que estamos acostumados. Tem brasileiro que se orgulha disso. Tem brasileiro que não entende que usar destas artimanhas não é ser esperto, é ser satânico. E como eu disse, se você está esperando hoje uma grande oratória com aquelas frases, eu correndo pelo palco, hoje não vai acontecer isso. Se você chegou com sono, sinto muito. Eu vou ler muitos versículos aqui. Mas se você se conectar, você vai sair em um outro nível. Em um outro nível. Dentro do que acabei de falar, veja o que a Bíblia diz sobre tais sinônimos e a quem ela os refere. Em 2 Coríntios 11:14, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. João 13:2, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Induzido Judas. Quem o fez? Satanás. 2 Timóteo 2:26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Veja a diferença com Jesus, que para a liberdade ele nos libertou. Mas o diabo, com suas armadilhas, nos prende, nos aprisiona. 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Atos 5, verso 3 diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu
que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. E termino com João 8,44. Vocês pertencem ao Pai de vocês, e aqui quem está falando é Jesus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Forte isso. A quem pertence ao diabo e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Repito, minha intenção nessa manhã com vocês, nesse dia, é desmascarar Satanás diante dos teus olhos. Que todas as mentiras e os blefes dele contra você, contra a tua casa, contra seu trabalho, contra a sua vida espiritual, contra seu casamento, contra seus filhos, que todas estas ciladas, todos estes blefes, todas estas mentiras caiam por terra em nome de Jesus de Nazaré. Eu vejo muitos irmãos, filhos espirituais caindo nestes blefes, acreditando em suas mentiras ardilosas. Ele faz você acreditar que não pode, que está doente, que Jesus não se importa com a sua vida, que o milagre não vai chegar. Ele faz você acreditar que a única saída é a desistência, que a única saída é a morte. Blefe. De tantas armas que o inimigo tem, a única que ele pode e mais usa contra o povo de Deus é justamente a mentira. E quando eu olho para a vida do rei Ezequias, que é o rei em questão do texto de Isaías, que li na introdução. Quando eu olho para a vida dele, eu percebo claramente um ataque ardil, um blefe do diabo contra seu povo, contra seu reinado, contra a própria vida dele. E agora eu peço a sua atenção. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em 2 Reis. Vale muito a pena você acompanhar essa linha de raciocínio que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos procurar entender como é que esse Ezequias chega ao reinado. Quem é ele? 2 Reis capítulo 8. Eu quero começar a ler sobre uma linha de sucessão de reis em Israel, para você entender o que está acontecendo aqui. Então, quero começar ali, 2 Reis capítulo 8, verso 16. Eu começo com Jeorão. E bem no final do verso 16, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. Diga, reprova. De novo, reprova. Guarde esta expressão. Então, quando eu estou falando de Jeorão, vamos contar quantos reis, até chegar em Ezequias, que é o nosso rei da mensagem. O Jeorão, então, fez o que o Senhor reprova. Verso 25, já temos o segundo rei, Acasias. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Olha só o final do verso, o verso 27. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Capítulo 9. Vamos agora para Jeú. Já é o terceiro. Olha só o que o profeta Eliseu, né? Ele profetiza no verso 3. Falando sobre Jeú, ele mandou seus mensageiros darem este recado a Jeú, que não era rei. Assim diz o Senhor: eu o estou ungindo sobre Israel. Em seguida, abra a porta, fuja sem demora. Aí você vai rodar algumas páginas e vai chegar ali no capítulo 10 de 2 Reis, verso 30. E o Senhor disse a Jeú, verso 31:
Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, levar Israel a cometer. E de repente encontramos um Jeú que foi colocado no trono pelo próprio Deus, mas que fez o que o Senhor reprova. Eu não vou falar das histórias deles, eu estou pulando porque eu quero só pegar os nomes dos reis que antecederam Ezequias. Chegamos agora no capítulo 12 de 2 Reis. E o quarto rei em questão, Jeoás. No 7º ano do reinado de Jeú, Jeoás começou a reinar, reinou 40 anos em Jerusalém. Veja o verso 2. Joás fez o que o Senhor aprova. Opa! Há um sinal de luz. Durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, irmão, quando a gente encontra um mas, contudo, aí é complicado. Os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Então, sinto muito, boas intenções não bastam, obediência é tudo. Verso 1 do capítulo 13, Jeoacás. Quantos reis? Ele já é o 5º rei. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei, reinou 17 anos e fez o que o Senhor reprova, seguindo o caminho do pai. Vamos agora no verso 10. Verso 10 do capítulo 13. Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Meu Deus. Capítulo 14, Amazias, já é o 7º rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoada, era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova. Uau! Mas, está lendo mas aí na Bíblia? Mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. É essa história, irmão. Não, eu vou na igreja, mas eu continuo no meu adultério. Eu vou na igreja, mas eu também faço, deixo a Maria lá, tem um altarzinho dentro de casa. Eu vou na igreja, eu amo a Jesus, mas... No mesmo capítulo 14, verso 23, vamos falar de Jeroboão, segundo, não o primeiro. Jeroboão segundo, já é o 8º rei. Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Capítulo 15, Azarias, 9º rei, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar, tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Olha só o verso 3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai, Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. Vamos agora para o mesmo capítulo 15 ainda, verso 8, Zacarias, o 10º, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria, reinou 6 meses, fez o que o Senhor reprova. Verso 13, Salum, filho de Jabes, começou a reinar. Para a gente ganhar tempo aqui, olha isso aqui. Reinou 1 mês, foi assassinado, não dá nem para contar, irmão, não dá nem para saber se fez o que prestava, o que não prestava, não deu nem tempo. Mas se um rei, ungido por Deus, ou escolhido por Deus, é assassinado depois de 1 mês que está lá, 1 mês, boa coisa não foi. Ele foi assassinado. Olha lá, agora o verso 17, 12º, Manaém, filho de
Gadi tornou-se rei de Israel, reinou 10 anos em Samaria, que foi o que assassinou o outro lá, e fez o que o Senhor reprova, óbvio. Agora, o mais fácil de saber são os dois próximos. Verso 23, olha o nome do cidadão, Pecaías, já está profetizando. Pecaías. Verso 24, fez o que o Senhor reprova, claro. E depois vem o Peca, rei de Israel. Verso 27, filho de Remalias. E reinou em Samaria 20 anos. Fez o que o Senhor reprova. 32, Jotão, agora reinando em Judá. Lembre que o reino é dividido, Judá e Israel. Tá certo? 32. Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. Você já sabe a consequência. Capítulo 16, Acás. Acás começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Agora preste atenção no que eu vou comprovar para você aqui. Quando você começa a acumular erros, quando seus filhos começam a acumular erros, sua descendência começa a acumular desvios de conduta, desvios de caráter, quebra de princípios, o pior sempre está por vir. Mesmo Deus tendo dito a Davi, terei perpetuamente um descendente teu sobre o trono. Por conta do coração de Davi. Mas uma promessa de Deus não anula as decisões, as escolhas e a obediência que o homem tem que tomar. Então, um filho de Davi, da descendência de Davi, eu estou falando de um rei de Judá, não estou falando de Samaria, estou falando da descendência de Davi. Olha o que esse desgraçado fez. Começou a reinar, verso 2, tinha 20 anos de idade. Ao contrário do pai, fez tudo que você já sabe. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Chegou até queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras e nas colinas debaixo das árvores. Meu irmão, desgraçado queimou um filho em adoração a deuses pagãos. Um descendente de Davi. Capítulo 17, Oséias. Olha só. Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Israel, em Samaria, reinou ali 9 anos. Fez o que o Senhor reprova. Eu chamo a sua atenção para o que está para chegar agora. Verso 7 do capítulo 17, é interessante a gente ver isso daqui. Tudo o que aconteceu, declara a palavra, foi porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, que os tirou debaixo do poder de Faraó, rei do Egito. Deus fez tudo isso com eles. E eles prestaram culto a outros deuses, mesmo assim. Então tudo que o povo começa a colecionar de problema, opressão, guerra, jugo, é por conta da escolha deles de se afastarem do Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Então agora é um ponto de virada. Capítulo 18 de 2 Reis. Ezequias, rei de Judá. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, no nome de sua mãe, Abia, tal. Ele fez o que o Senhor aprova. Bom, já teve outros 2 também, mas que não terminaram bem. E ele fez o que o Senhor aprova, assim como Davi.
seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ele botou fim nessa farra aí. Era chamado Neostã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Uau! Você podia aplaudir a Jesus pela vida de Ezequias. É quase que um colírio para os olhos. A gente está falando do 18º, claro, fazendo alusão aos 2 reinos, Samaria e Judá. Depois de 17 reis que fizeram o que o Senhor reprovava, chega Ezequias e impõe um tempo de avivamento sobre a nação. Ele ama o Senhor, e ele obedece o Senhor. E que coragem incrível, ele simplesmente diz: nós somos o povo que Deus chamou, e não vamos nos submeter a rei da Síria. Que palhaçada, porque até então Israel está lá pagando tributo ao rei da Síria. Chega dessa história. E ele então leva o povo a um tempo de obediência, eles se voltam ao Senhor, e palavra de Deus, não houve nem antes e nem depois um rei como Ezequias. E a gente poderia então celebrar e ficarmos apenas até aqui. Glória a Deus, que sempre levanta homens fiéis, e ciclos de derrotas, de abandono, de desobediência, ciclos assim são quebrados, e chegam Ezequias, mas a mensagem na verdade começa agora. Agora. Porque uma das crendices da religiosidade, principalmente no Brasil, porque cada nação parece que desenvolve umas coisas meio, sabe, fora. Mas no Brasil a gente vê um sincretismo religioso tão absurdo. Como a gente vê, é onde os assaltantes se reúnem para fazer uma oração para Deus abençoar, para dar tudo certo. Você vai na favela do Rio de Janeiro, eu tenho amigos, pastores. Entra lá o pessoal com um fuzil na mão, todo mundo assusta. Não, fica de boa aí, pastor, a gente está indo fazer uns corres, só ora para Deus abençoar nós e guardar nós aqui. Mas essa é a religião no Brasil. Eu venho para a igreja, mas eu vou tomar um passe. Eu venho para a igreja, mas também não vou rejeitar a Nossa Senhora, que é da tradição da família. E a pergunta que eu te faço é: que compromisso Deus tem com uma pessoa assim? Onde eu uso Deus de amuleto e não me submeto ao senhorio dele. E essas mentiras e estes blefes vão, sabe, se tornando cada vez mais verdades. Porque a pessoa começa a ouvir de uma, ouvir de outra, e ele acha que é assim. Recentemente, um autodenominado missionário, um jovenzinho de 15 anos, estava fazendo uma entrevista com um outro empresário conhecido na região de Alphaville, e o empresário da entrevista perguntou: você é o quê? Você é pastor? Não, sou missionário. Aí ele falou assim, aí ele foi fazer uma pergunta sobre algo que ele havia feito, de um vídeo que havia viralizado na internet, e ele falando, The King, The Power, aí ele falou assim, não, porque está na Bíblia que a gente tem que imitar os pastores. E aí o entrevistador falou, mas onde está o texto? Não, está na Bíblia. Não, onde está o texto? E aí a gente começa justamente a alicerçar achismos debaixo de uma pseudo-fundamentação bíblica que não existe, onde na verdade estou colocando meus pés num lugar que eu acho que está na Bíblia, que eu acho que é da Bíblia, mas não está na Bíblia.
E de repente você vê num lugar completamente contrário à direção, que é o centro da vontade de Deus, e navegando por águas turbulentas, turbulosas. E nessa religiosidade insana, ainda se vem no direito de reclamar com Deus, porque os abandonou. E o Senhor está dizendo: eu não abandonei ninguém, foi você que desviou do meu caminho. Você começou a ouvir os blefes. Satanás é ardiloso. Satanás, ele é astuto. E tudo isso não é do que eu acho, é o que a Bíblia diz acerca dele. Fiz questão de ler versículos para vocês hoje aqui. Está na hora da igreja parar de agir pelo que acha. Onde há margem para compreensão e interpretação, você tem liberdade. Onde não tem, simplesmente obedeça e ponto final. Quando eu olho para a história de Ezequias, eu olho, impossível um homem desse sofrer algum revés. Está tudo bem. Eu me levantei, me insurgi contra o erro, contra a desobediência, contra a idolatria. Eu me insurgi contra aqueles que estavam desviando o povo de Deus dos caminhos de Deus. E de repente, numa crendice, num achômetro, eu estou completamente ileso, imune a levantes, a problemas, a lutas, a dificuldades, a tristezas, a luto, perdas. E eu te pergunto, cadê o embasamento bíblico para isso? Repito, são seus achismos, interpretações que você fez de outros textos tirado do contexto. E texto que é tirado do contexto é pretexto para você inventar o que você quiser. Há uma frase que eu concordo com ela: a Bíblia é a mãe de quase todas as seitas. Porque você pega uma porção da verdade e coloca uma gota de mentira. E a gota é só você trabalhar bem onde vai colocá-la. A mentira, ela não precisa ser uma fábula. Basta você tirar e colocá-la num lugar muito bem estratégico, onde você tira toda a verdade do centro. E você continua com 99% de verdade, mas a essência que te conduz para um caminho, essa você colocou a mentira. Ali você colocou. Não é assim que funcionam a turma da tecnologia, os cavalos de Troia, os vírus? Onde a impressão que se dá é que está tudo bem, que o meu computador está funcionando, o meu celular está funcionando, mas tem um vírus lá dentro que está tirando você da direção certa. Diante disso, eu quero trazer a mensagem em duas partes. A primeira dela é falar para vocês como são estes blefes de Satanás contra nós, fazendo exatamente uma alusão agora à experiência do rei Ezequias. Você está comigo aqui nessa manhã? Aleluia! E por fim eu vou concluir a mensagem trazendo a vocês direcionamentos como combater tais mentiras. Então, em primeiro lugar, o primeiro direcionamento é: não se assuste quando Satanás te atacar. Eu fico impressionado como tem crente imaturo que fica todo apavoradinho quando um levante se apresenta diante de você. No verso 13 de 2 Reis, capítulo 18, olha isso, eu acabei de falar de tudo que o Ezequias fez. Eu acabei de falar de todas as coisas boas que ele realizou, de receber um elogio do próprio Deus, nem antes e nem depois. Você já parou para prestar atenção, meus pastores, que nesse texto, no que diz respeito à eficácia do reinado, não estamos falando, ele não se refere à intimidade com Deus, que ninguém supera Davi, mas no que diz respeito à efetividade do reinado, ele é maior do que Davi. Porque não houve ninguém antes e nem depois. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. Que elogio é esse, gente? Que elogio é esse? Esse é o cara. Aí o verso 13 diz: no 14º ano, são 14 anos de reinado. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Houve o levante, e o levante deu certo.
A questão é, o que você vai fazer, Ezequias, nessa hora? São 14 anos de vitória. Faz 10 anos que eu estou nessa igreja. Faz 20 anos que eu estou nessa igreja. E meu irmão, quantas pessoas que já estavam aqui há muitos anos e no primeiro levante foi embora? Ai, que Deus é isso? Então essa aqui acho que não é a igreja certa não, porque se fosse a certa, Deus não tinha permitido isso acontecer na minha vida. Eu não teria perdido, eu não teria falido, eu não teria separado. É incrível que a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do bispo, a culpa é dos pastores, nunca é sua. Nunca é. Sempre é dos outros, sempre é do esposo, sempre é da mulher, sempre são dos pais, são dos filhos, é do patrão, é de todo mundo, menos sua. Quando o ataque se apresenta, uma reação carnal nossa, e a nossa carne não melhora, sim ou não? Nossa carne não melhora. Papai, não fique ensinando pelo Espírito e pela palavra para você melhorar a carne. Ele só manda você pegar essa carne e crucificar ela na cruz de Cristo. Não é para você levar a carne para a funilaria dos anjos. É para você investir na tua vida espiritual. Invista no Espírito, porque o Espírito alimentado suplanta e põe a carne no lugar dela, porque essa carne está corrompida, ela não melhora. A primeira reação é essa, e por saber disso é a razão pela qual Satanás se levanta. Muitos desistem no começo ou no meio do caminho por conta desses levantes do inimigo. Aconteceu com Ezequias. Preste atenção, porque eu ainda estou nessa linha de raciocínio. Até a conclusão da mensagem, leremos versículos bíblicos. E agora, especificamente sobre a história de Ezequias. Versos 14 a 16, do mesmo capítulo 18. Quem está comigo aqui, diga amém. Então Ezequias, rei do Judá, perceba que ele sofreu um revés, cidades deles foram sitiadas, tomadas. Que você, rei Ezequias, servo do Deus Altíssimo, homem que vive e que está ensinando o avivamento para a nação, teu inimigo conquistou cidades do teu reino, o que você vai fazer? O que você espera de um homem desse, cheio de Deus, elogiado por Deus? Quando eu digo que tempos de paz são perigosos, então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem para o rei da Síria. Que mensagem será que foi essa? Tu está lascado, porque tu não mexeu comigo, tu mexeu com quem eu represento. Já dizia meu pai, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. É o que a gente imaginaria, né? Mas não é, infelizmente não é. Vamos ler, o que ele respondeu, o que ele falou, qual o recado? Cometi um erro. Esse foi o recado para Laques, rei da Síria? Cometi um erro. Para de atacar-me e eu pagarei tudo que exigires. O cara cheio de coragem, de ousadia, agora é frouxo. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata, 1 tonelada e 50 quilos de ouro. Assim, presta atenção, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou onde? Onde? Se você ler a história, você vai perceber que nas primeiras conquistas de Ezequias, diante dos despojos que ele começou a acumular, ele oferta ao Senhor. Ele começa a equipar o templo do Senhor com ofertas. E na hora do desespero, ele saca as ofertas e toma de volta. Como é que você entrega algo a Deus e depois toma de volta dele? O que você tem na tesouraria do palácio é uma coisa. O que você entregou para o Senhor, o que você ofertou ao Senhor, é o que o Ezequias faz. Templo
e na tesouraria do Palácio Real. Nessa ocasião, presta atenção nisso daqui, perceba, eu amo pregar para gente inteligente, porque as maiores pepitas estão meio que escondidas, sabe, para aquela turma que só quer ouvir mensagem através do fígado, quer ouvir mensagem só daquelas que mexem com as emoções, e esquece que o Senhor fala conosco aqui, e quando entende aqui, desce para cá. Entendeu? Essas pepitas estão escondidas. E esse detalhe tirou do templo, tirou do palácio. Pinhum. Espera. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria. Como assim, irmão? Errei? Como assim? Deixa eu te dizer algo. Se na tua vida cristã, se na tua jornada cristã, você não bater de frente com Satanás, irmão, talvez seja pelo motivo que você esteja andando na mesma direção que ele. Vai haver confronto. Se na tua vida cristã, se na tua jornada de fé não houverem momentos de confronto, onde vocês, pera lá, então, como assim? Seja talvez pelo fato de estar numa direção que não é da direção de Deus, porque a própria Bíblia diz que a nossa carne milita, guerreia contra o Espírito. Mas os sincretismos religiosos, os achômetros, trazem esta falsa sensação de que eu estou na direção certa. Nunca tenho conflito, nunca tenho problema, nunca, me vem à vontade, eu faço, o papai me ama, Deus é amor, e Ele sabe, tudo é amor. Hoje em dia, sabia que os nossos jovens estão tomados com esse negócio de trisal? De casais se encontrando, meu irmão, isso aí está tomado, viu? Mas Deus é amor, é uma expressão de amor. E as coisas estão tomando um caminho, e não estão percebendo as ciladas, os ardis. Está tudo está esfarelando. Satanás promete o melhor, paga com o pior. Satanás promete honra, paga com desonra. Ele promete prazer, mas ele paga com dor. Promete lucro, paga com prejuízo. Promete vida, mas ele paga com a morte. Essa frase é de Thomas Brooks. Em primeiro lugar, não assuste quando Satanás te atacar. Segundo, quando você abre concessões a Satanás, o pior sempre está por vir. Ou paga agora, ou paga depois. Mas vai ter que pagar. É a lei do oeste. Se você abrir concessões, o pior vai acontecer. Lembra daquela pepita escondida? É agora que eu explico ela para você. Preste atenção. Verso 17. Verso 17 diz assim: de Laques, rei da Síria, enviou ao rei de Israel em Jerusalém seu general. Ezequias pagou, não pagou? Pagou. Aí o rei manda o quê? O general. Qual que é o recado? Seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército, eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Ué, eu achei que estava tudo certo. Eu achei que era só pagar, paguei. E agora eu estou cercado. As cidades que eram para ser livres continuam tomadas e agora piorou. Era para melhorar? Piorou. Mas eu fiz, eu paguei. E agora estou eu cercado também. Agora não são apenas as minhas cidades, mas eu estou aqui prestes a perder o reino. Aprendam algo importante: Satanás não trabalha ao acaso.
Satanás, ele ataca sistematicamente. Frase de Thomas Cosmades. Ele é sistemático. Satanás não dá ponto sem nó. Ele é um dos melhores antropólogos da face da terra. Ele conhece desde Adão, chegando a você. Terceiro, Satanás tentará levá-lo a acreditar em suas mentiras. Tem gente assim, cadê a Pepita? É agora. Olha só o verso 19, o comandante de campo lhes disse: digam isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia sua confiança? Agora perceba que o comandante está dizendo e declarando a plenos pulmões a toda a cidade, a todo o reino. Você pensa que meras palavras são estratégias e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Agora olha aqui para mim, aqui está a Pepita. Era uma estratégia na época, quando um reino mais fraco era atacado por um reino mais forte, você fazer alianças com outros reinos. Dois reinos médios têm um poderio para se levantar contra um reino mais forte. Isso acontece até os dias de hoje. Não existem as forças aliadas? Sim ou não? Estratégia de guerra. Mas isso se faz por amizade? Não. Interesses econômicos. Business. O que o rei da Síria fez com Israel? O rei da Síria sabia que se houvesse uma união de Israel com o Egito, aí ele perderia, provavelmente ficaria difícil. Mas como é que eu compro a aliança do Egito se o dinheiro que eu tinha e o que eu não tinha eu já dei para o meu inimigo? Agora eu posso ir e zombar da tua cara. Vai buscar a força do Egito, vai pagar com o quê? É o que o diabo faz com a gente. Ele faz isso. A gente tenta resolver os nossos problemas sem consultar o Senhor primeiro. Tem gente atolado com agiota. Tem gente achando que vai ficar rico jogando no tigrinho. Tem gente que acha que vai resolver os seus problemas porque um dia a telecena vai dar retorno para ele. Tem gente que acredita que é mais esperto que o cara que começou a pirâmide. E mesmo sabendo que a pirâmide, ele entra porque ele vai tentar. É o tipo de gente que quer dar nó no bandido. Ele acha que vai conseguir. Ele acha que é mais esperto. Mas quando você usa desse blefe, desse ardil, você não está seguindo os caminhos de Jesus. Você se assemelha às estratégias de Satanás. E quando você anda nas estratégias de Satanás, não são palavras minhas, é palavras de Jesus. Você é filho dele, não meu. Porque ele é o pai da mentira, ele é o pai da cilada, ele é o pai do ardil. Quis ser esperto, Ezequias. Vai comprar ajuda do Egito agora? Vai lá. A terceira estratégia do diabo é justamente levá-los a tentar acreditar nas mentiras dele. Porque, vamos falar a verdade, o que o general está falando tem fundamento. Tem fundamento. Vamos continuar o discurso dele? Para desanimar o reino, desanimar a população? Vamos lá. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é Ele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém?
aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Meu Deus. Quem já tomou, irmão, uma invertida dessa? Quem já tomou porque para quem joga truco, irmão, isso aqui é aquela hora, né, que o camarada grita truco. Vai, truco. Vai. Tu não falou que tem o Zap? Vai. Você não vai ganhar a parada? Então tome 2.000 cavalos, mas eu só vou te dar se você tiver cavaleiro para pôr em cima. E ele está falando isso para a nação inteira ouvir. Ardil, mentira, cilada. O que ele está tentando fazer? Fazer com que o povo acredite nele, para se revoltarem e se levantarem contra o próprio rei. Poder bélico para entrar e resolver, era fato que tinha. Mas irmão, isso é uma questão de inteligência. Por que eu vou perder 10.000, 20.000 soldados, se eu posso resolver isso contando uma mentira? O povo se insurge, se levanta contra o próprio rei. E aqui a gente está de boa. Meu irmão, as estratégias são as mesmas. Uma empresa, uma família, uma igreja, ela nunca desmorona de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, porque esta é a estratégia satânica. Um casamento não se liquefaz de fora para dentro. Não são as pressões externas que faz um marido ou uma esposa trair o marido. A não ser que você já casou, irmão ou irmã, com um safado, com um mau caráter. Isso pode acontecer também. Não pediu direcionamento para Deus, não pediu discernimento do Espírito Santo, casou pensando que casou com traste, já casou com a desgraça, já casou com Satanás. Mas tem gente que casou bem. Vou falar com o Ezequiel. A Bíblia falou que o cara era bom. O cara era campeão, gente. E fez uma burrada dessa. É de dentro para fora. E o diabo está sabendo disso. Ele está vendo, irmão. Você num tempo de bonança, num tempo de crescimento, num tempo de prosperidade. Ele está vendo você baixar a guarda. Acabei de ler na introdução. Ele anda onde? De longe. Ele anda ao redor. O que ele está fazendo? Procurando brecha. Vamos pegar o bispão lá. Ele baixou a guarda, hein? Agora é hora. Vai. Mas vamos começar. Vamos pegar em volta dele. Não, ele está meio blindado. Então vamos pegar o Giovanni. O Giovanni está meia boca. Vamos pegar o Fausto. Vamos pegar o outro da equipe. Vamos pegar aquele... Não, aqui está blindado. Quem é outro? Quem que é o ministro? O ministro tal. Não está. Vamos pegar aquele líder de célula. Vamos começar com alguém. Uma insurgência dentro. Porque é de dentro para fora que a gente derruba, não de fora para dentro. As ações de fora para dentro, quanto mais bate, mais cresce a igreja. Mais se fortalece. Uma família, quando o levante vem de fora para dentro, mais a família se une, se protege, se avoluma, cresce. Mas quando é de dentro para fora, é aí que apodrece. É assim que as coisas desandam. Teu chamado é terminar aprovado. O meu e o seu chamado é para terminarmos aprovados em Cristo. Tu tem que ser forte. Você mulher, esposa, você marido, filho, pai, empresário, colaborador, profissional liberal, não importa. Você tem que ser forte até o fim. Até o fim. Levanta essa guarda. Para de ficar chorando, reclamando, mimizento. Porque isso acontece comigo. Não acontece só com você. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Tem uma multidão espalhada pelo mundo. Tem irmãos que literalmente estão morrendo em países fechados ao Evangelho por amor a Cristo. Cresça, amadureça, deixe de lado seus sofismas, seus achismos e se apegue ao fundamento da palavra de Deus. Porque a estratégia satânica é fazer com que os que estão ao seu redor acreditem nas mentiras dele para derrubar você.
A mentira de que o casamento é assim mesmo, tem problemas e o melhor agora é divórcio e tentar uma outra, porque você merece ser feliz. Mentira. Você foi chamado e capacitado por Deus para ser feliz. E você assim o é quando se submete aos princípios dele. Aceite meu desafio. Ele continua o discurso. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu Senhor? Você pode pegar o teu melhor, que não ganha do meu pior. Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que eu vim atacar e destruir este local? Preste atenção, preste atenção. Você acha que eu vim para esse lugar sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Ele começa a usar a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Vocês não estão dizendo que confiam no Senhor? Tu acha mesmo que eu consegui chegar até aqui? Você acha mesmo que eu conquistei as tuas outras cidades? Você acha mesmo que eu cerquei vocês sem uma palavra do Senhor? E é nessa hora que os crentes que não se fundamenta na palavra, que não tem experiência com Deus, que não aprendeu a ouvir a voz de Deus, fala, eu acho que é verdade, né? Deve ser vontade do Senhor. Eu acho, né? Deus, seja como Deus quiser. Estou mentindo, família? Estou inventando alguma coisa aqui? Espero que você apenas tenha ouvido essas frases, que não tenha sido você a proferi-las. Mas se as fez, se as proferiu, se disse, calma que eu estou só na metade da mensagem. A melhor parte é o que fazer. Eu só estou construindo e mostrando o cenário e fazendo a analogia da experiência do Ezequias para o nosso tempo, para você ver que são as mesmas estratégias, o mesmo modus operandi de Satanás. Se Satanás ousou utilizar as Escrituras para tentar o nosso Senhor Jesus na tentação, durante seus 40 dias de jejum, você se lembra bem, ele não vai ter escrúpulos para usá-las para enganar os homens. Essa frase é de Donald MacLeod. 4. Ele vai tentar abalar as estruturas ao seu redor. Então, me chama a atenção que no verso 26, Eliaquim, filho de Ilquias, comandante de campo, está vendo tudo isso. Ele falou assim, por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque a gente entende a sua língua. Não fala em hebraico não, porque assim o povo que está sobre o muro vai entender. Irmão, essa faz parte da estratégia. É jogar aos quatro cantos o mais que ele puder essas mentiras. O comandante, porém, respondeu, e aí gritando, né? Será que meu Senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu Senhor? E para você? E não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Por que isso? Porque num cerco, as plantações estão do lado de fora do muro. Não tem acesso. O exército da Síria está lá fora. Quem presta atenção nos detalhes, onde que eles começaram o cerco? Onde? No aqueduto. Era uma questão de tempo, não teriam mais comida e não teriam mais água. E no desespero da fome, é relatado, meu irmão, tem relato de guerra. Eles comiam as fezes dos pombos, eles vendiam para comer os que estavam dentro do cerco. E ele começa a declarar o que é que vai acontecer com o povo. E você sabe o que ele quer fazer, ele quer insurgir o povo contra o próprio rei. Já te falei, já te ensinei.
E aí ele fala: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los de confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então o que está ruim fica pior. E por fim, Satanás sempre oferece uma saída maravilhosa. O diabo sempre vai trazer como estratégia algo que vai assim fazer seus olhos brilharem. Olha o verso 31 e 32. Não deem ouvidos a Ezequias, assim como diz o rei das... façam as pazes comigo, rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês. Terra de cereais, de vinho, terra de pães e vinhos. O que ele está dizendo? Eu vou conduzir vocês para uma terra que mana leite e mel. Pergunta que eu faço: eles estão aonde? Numa terra que mana leite e mel. E estão lá por quê? Porque Deus deu. Por que muitas famílias, por que muitos irmãos em Cristo, por que muitos cristãos estão perdendo a batalha? Porque têm acesso a tudo que Deus já deu, mas estão ouvindo os ardis de Satanás, e estão trocando as verdadeiras riquezas da vida pelas riquezas que Satanás está oferecendo, achando que está fazendo um bom negócio. Mentira. 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 D.L. Moody lhe disse: creio que Satanás existe por duas razões. Primeira, porque a Bíblia assim o diz, e a segunda, eu já fiz negócios com ele. Como é que a gente combate essas mentiras? Como é que eu saio de uma situação como essa? E agora é a hora que a mensagem fica boa. Vocês querem que eu termine? Posso encerrar agora, você fica só com a parte ruim. Porque tem gente que fica muito cansado, estou com fome e tal. O bispo fica abusando da hora, será que ele não percebe que domingo é dia de comer macarrão e frango assado na sogra? Estou aqui para servir os irmãos. Então tá bom, então vamos terminar. Vou entregar tudo que eu tenho para entregar. É claro que eu não compartilharia uma mensagem dessa se eu não enxergasse exatamente o que Deus quer fazer em nossas vidas. Lembra? Eu começo uma mensagem pela conclusão. Essa é a conclusão. Como é que eu vou combater essas mentiras? Capítulo 19. Capítulo 19, aleluia. Olha isso. Ao ouvir o relato, que relato? Estes que eu acabei de narrar. O rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. A pergunta é: por que não fez antes? E não é uma crítica, é uma constatação. Não é uma crítica porque eu já me vi fazendo as mesmas coisas. Por que não foi antes? E essa mensagem ela é fantástica porque ela é um ponto de virada para aqueles que estão talvez em momentos de crise, mas é também um momento onde para aqueles que estão vivendo sua melhor fase, estejam blindados. E quando surgir qualquer levante, não vou negociar com o rei da Síria, eu vou direto para o lugar do quebrantamento. Você não precisa passar por isso. Então uma coisa é fato: levantes vão acontecer. Se negociar vai piorar. Mas se eu buscar o meu Deus, Ele trará socorro. Não importa qual situação você esteja hoje enfrentando.
mesmo que você tenha errado, como foi o caso de Ezequias. Só tem um caminho para a gente: é a gente se humilhar. Ezequias não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais dinheiro, irmão. Ele tirou do templo. Ele tirou dos tesouros do palácio, mas ele tirou do templo. Ele deu tudo. Não tinha como mandar mensageiro escondido para o Egito. Não tem com quem pagar. Ele só tem o Senhor. E às vezes eu percebo, nessa minha jornada de 47 anos, eu já passei por tantas coisas. E eu já me vi em momentos, por quê? Não tem mais nada, não sobrou nada. Por que isso? Por que essa situação? Não tenho tempo para compartilhar minhas experiências pessoais aqui. É muito complexo o tempo do sermão, mas eu já me vi em situações assim. E às vezes Deus nos permite passar por tais momentos para que cresçamos, aprendamos, até para que Ele nos confie outras coisas maiores lá na frente. Deus vai esperar você se humilhar para começar a agir em seu favor. E por que isso, família? Porque Ele não vai dividir a glória dEle com Satanás. Para Ele agir e você dar crédito pro agiota? Para Deus agir e você ficar se gabando que é inteligente, que é esperto, que faz isso, que papapá? Sério? Não. Para Deus agir, você tem que se humilhar. A Bíblia fala que quando eu me humilho, Ele me exalta. Não é porque Ele quer me ver no fundo. Não. Ele me quer por cabeça, não por cauda. Mas debaixo da direção e totalmente dependente a Ele. Não há situação que Deus não possa reverter. Não existe. Não existe. Segundo, o lugar de fortalecimento é na casa de Deus, na companhia com seus irmãos. Eu entendo, claro, nesse tempo era o local da adoração e do culto. Mas quantas pessoas em momentos assim, a primeira coisa que faz é sair da célula, é parar de frequentar a igreja, ele começa a se desconectar, a ficar mais distante. Para com isso! São nesses momentos de pressão, de levantes, onde eu mais tenho que me achegar. Se na tua família tem gente que não presta, que na minha também tem. E a tua não é diferente da minha não. Onde tem gente, se na tua família, entre os teus parentes, tem o que bebe, tem o que é traficante, tem o que rouba, tem o que não sei o quê, o que largou a família, tem de tudo isso. Meu irmão, você está achando que no meio de 10, 12 mil aqui não vai ter? Que todo mundo é ponta firme? Mas Deus tem os seus 7 mil que não se dobram. Deus tem aqueles que serão canais de bênção na tua vida. Então procura, busca, clame, venha, não se afaste. Ezequias entrou no templo do Senhor. Terceiro, não adianta você vir e ficar com o coração fechado. Você tem que ouvir a orientação. E quando eu digo ouvir, é obedecer. Olha só, capítulo 19, versos 5 e 7. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías. Quem é Isaías? É o profeta. O profeta na época era o interlocutor. Eu preciso de uma palavra de Deus. Então é o seguinte, você clama a Deus, você se humilha diante de Deus, mas o profeta, Deus fala com o profeta, e do profeta vem a palavra ao seu coração. É assim que funcionava naquele tempo. Este lhes disse: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada.
Sabe qual foi a palavra de Deus para Ezequias? Vai ficar tudo bem. Sabe a única coisa que você precisa ouvir de Deus hoje? Vai ficar tudo bem. Mas como você vai fazer isso? Mas como assim? Está cercado. Eu não tenho exército, eu não tenho armamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Você não precisa saber dos detalhes. Você só precisa confiar no que eu estou te dizendo. Vai ficar tudo bem. Eu já me vi em situações, falei assim, mas como é que isso vai se resolver? E a palavra sempre é essa, resumindo, vai ficar tudo bem. Quando começou a pandemia, a minha carne, meu lado humano, estava como o de todos. Como de todos. Não temos informação, não sabemos o que é. Não sabemos o que vai acontecer. Como assim? Ninguém pode trabalhar? Como assim? Como assim? Como assim? Igreja fechada? E os compromissos? E isso? E aluguel? E pá? E tal? Como vai? E o Senhor vai? Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então, não na minha carne, mas no meu espírito, eu pude compartilhar. Está tudo bem com a minha alma. Porque o Senhor falou. No meio do furacão eu dizia, um dia, a casa vai estar cheia de novo. Me recordo quando a gente recomeçou os cultos, com as cadeiras totalmente espaçadas. Todo mundo de máscara. Eu só tinha acesso aos olhos das pessoas. E eu podia enxergar que os que estavam eram os corajosos. Porque muitos outros nem coragem tinham de vir. Não porque não amavam a Deus, mas porque estavam amedrontados. E com as cadeiras espaçadas, as pessoas distantes, todas com uma mão em cima da outra, ninguém queria tocar em ninguém. Eu me pegava pensando e lembrando das conferências, dos altos de Páscoa, com as pessoas em pé, as crianças no chão, 3.000 pessoas aqui dentro, e eu olhando aquelas cadeiras espaçadas, muitas vazias, olhar para tudo aquilo e ouvindo na mídia, nunca mais será igual, nunca mais vai ser igual, nunca mais o mundo, e é o que ouvíamos, mas eu declarava, um dia estaremos todos juntos de novo. Vai passar. Vai passar. Esse momento vai passar. Aleluia. Esse é o recado que Ezequias recebe do profeta. Vai ficar tudo bem. O que eu faço? Quarto direcionamento para você é reafirmar a sua fé e a sua confiança em Deus. Olha o verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Essa é a mentira, esse é o blefe, esse é o ardil do diabo. Agora veja verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Que carta é essa? A carta do profeta. Que carta é essa? É a carta de Deus. Que carta é essa? É a palavra de Deus. Ele recebe a palavra, ele recebe o recado. E o que ele faz? Ele sobe ao templo do Senhor. Ele a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono,
Entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações os seus territórios deles um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Num momento como esse, diante dos teus problemas e das pressões e das dificuldades, essa é a hora que você pega a palavra e reafirma ela diante do Senhor. Você reafirma a sua fé. Não desista até ver as promessas se cumprirem. Sua vitória vai chegar em nome de Jesus. E por fim concluo. Aguarde e celebre a vitória que Deus vai trazer. É no tempo dele, do jeito dele, mas vai chegar. Verso 20, então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Você viu isso que incrível? Ele recebe um recado, vai ficar tudo bem. Ele pega a carta, ele volta para o templo. Ele faz essa oração que eu acabei de ler. O profeta, lá de onde está, fala: Deus ouviu. Manda o recado para ele, diga: Deus ouviu tua oração. Deus ouviu. Deus ouviu. Como é que conclui? Vou mostrar para você. Eu queria que você ouvisse esse relato do que Deus faz em pé, como soldados, como valentes, como aqueles que estão prontos, aptos para a batalha, como aqueles que estão recebendo do comandante do exército tudo o que precisam para serem vitoriosos na batalha. Vocês têm todas as parafernálias para a guerra, de capacete, couraça, espada, tudo vocês têm. E Ele está equipando vocês. E eu quero ler, e quero mesmo com o horário um pouco avançado, mas eu não vou perder a oportunidade de orar, porque eu creio, como profetizei no início da mensagem, que hoje é um ponto de virada. Se você quer viver isso, sabe o que é triste? É que tem pessoas passando por isso, mas o coração já se afastou, que ele nem quer a virada. Mas como assim? Não, tem gente que já acreditou. Ele já está de olho numa outra já. Ele não quer restaurar esse casamento, ele já está de olho. Ela já está de olho num outro lá. Então uma mensagem dessa, na verdade, não traz esperança. Na verdade, uma mensagem dessa, ela fere minha carne, meu desejo. Eu quero mais que esfarele, eu quero mais que termine, eu quero mais que acabe, porque eu estou com uma outra visão. Eu já estou com um plano B. Hoje é um bom dia para você se humilhar. Escute o que eu estou dizendo. Hoje é um bom dia para você se humilhar diante do Senhor. Não é diante das pessoas, é diante do seu Deus. E mesmo não enxergando saída, clamar: eu creio que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem o livramento. O que vou ler, e de repente enquanto leio, se você quer vir e tomar a sua vitória e marcar no mundo espiritual a virada, assim como fez Ezequias, você vai estar na liberdade, porque logo em seguida que eu ler o que aconteceu, eu vou orar. Segundo Reis 19:23, sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou com carros sem conta subir. Isso aqui é Deus falando para Senaqueribe. Isso aqui é a palavra de Deus a Senaqueribe. Com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei
os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Então é isso, né, Senaqueribe, que você disse? Verso 27, eu porém sei onde você está. Sei quando você sai, quando você retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou até os meus ouvidos. Por isso, porém meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei um sinal. Nesse ano vocês comerão do que crescer por si, no próximo daquilo que brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Verso 32, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade. Quero dizer, ele não vai destruir seu casamento. Eu profetizo, ele não vai tocar nos teus filhos. Eu profetizo, ele não vai destruir a tua empresa. Eu profetizo, ele não vai tirar tua saúde. Eu profetizo, ele não vai tirar tua alegria. Não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho de onde veio voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei, eu a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. E o texto termina que certo dia ele foi no templo adorar o Deus dele, e os próprios filhos o mataram à espada, e assim cumpriu-se a palavra do Senhor. E eu quero dizer que assim, da mesma forma, as palavras de Deus a teu respeito vão se cumprir no detalhe da vírgula. Vai se cumprir no detalhe da vírgula, porque o Senhor é fiel. Hoje, repito, é o dia da sua virada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, quero orar por você. A você que passa esse momento de crise, aguarde do Senhor vem o livramento. A você que vive o seu melhor momento, aleluia, não estranhe quando o dia do ataque chegar, e você vai se lembrar deste dia e vai dizer: ah, Satanás, você não me pega, eu já sabia, eu estou blindado. E você, antes mesmo de mais nada acontecer, vai à presença de Deus, vai até o altar de Deus, e você vai dizer: em ti eu confio, porque do Senhor vem o livramento. Ah, homens se levantam, homens podem falar, mas os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por tua casa, por tua igreja. Deus, não apenas por esses que estão aqui presentes, ou por aqueles que estão online. Eu estendo essa oração para toda a família, amor e cuidado. Em Araçatuba, na região, no Brasil, fora do Brasil, em outras nações, temos irmãos e filhos espalhados por várias partes do globo. Essa palavra eu libero sobre aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Essa palavra eu libero sobre todos aqueles que estão debaixo deste manto apostólico, em nome de Jesus. Hoje, a você que passa por um momento de pressão, de levante, cesse agora e se levante. Acaba agora essa mentira. Declaro, profetizo restauração, um novo tempo. Em nome de Jesus, livramento do céu chegando sobre a tua vida. Aos que estão vivendo um tempo de abundância, para que continue avançando, crescendo e vivendo a bênção, a vitória. Uma família guardada, blindada, filhos empoderados pelo Senhor, tua descendência poderosa sobre a terra, seu trabalho, seus estudos e tudo onde você colocar as tuas mãos. Cresça, multiplique, avance para a glória do Deus Altíssimo.
eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos. Sejam seus ouvidos blindados contra as mentiras e contra os ardis de Satanás. Seja o seu coração fortalecido em fé, coragem e vitória, para não esmorecer diante dos levantes de Satanás, porque você em Cristo Jesus é mais que vencedor. Que o Senhor te surpreenda, que o Senhor lhe dê a vitória. Eu assim oro, ligo na terra, seja ligado no céu, para a glória de Jesus. Assim eu creio, tomo posse, e que você também tome posse, em nome de Jesus. Amém. Ótima semana, Deus abençoe. Amém. Eu sou guardado por ti.